Olá pessoas, tudo jóia? Professor Ranir na área. Nós estamos gravando esse programa hoje, dia 17 de dezembro, na semana que é véspera do Natal, 17 de dezembro de 2019. Eu estou chegando agora, neste momento, de uma manifestação onde milhares de servidores públicos, Polícia Civil, Brigada Militar, o Magistério, pessoal da saúde, pessoal de várias áreas estavam em frente ao Palácio Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, fazendo as suas manifestações pela situação absurda, pela situação nefasta, escabrosa, que querem fazer com os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Isso é algo que não tem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Mas é por isso que nós vamos fazer o programa de hoje, porque pode não ter precedentes na história do Rio Grande do Sul, mas certamente nós temos precedentes na história do Brasil e na história global. Pode até não ser os mesmos motivos, mas algo muito semelhante ao que está acontecendo. Eu estava lá em frente ao Palácio Piratini e estava me perguntando, cara, essa novela eu já vi em algum lugar, onde é que eu vi isso? A República Brasileira, que ela foi proclamada em 15 de novembro de 1889, nós já fizemos um programa, aqui tem um link aqui em cima, aqui, vou botar um link aqui para te assistir, se tu não assistiu, assiste lá sobre a proclamação da República, para te entender melhor do que eu estou falando. Mas a República Brasileira, ela foi forjada, ela foi formada, assim como o Império do Brasil também, pelas oligarquias, pelas elites econômicas deste país. Essa bandeira que está aqui, ó, escrita Ordem e Progresso, essa bandeira verde e amarela, ela nunca foi de todos os brasileiros. Essa bandeira verde e amarela que está aqui, ela foi feita pelas elites, foi feita para as elites e nunca foi dividido. Esse céu azul nunca foi para todos os brasileiros. Esse céu azul sempre foi para uma minoria muito rica nesse país, seja no período imperial ou seja no período republicano. Muita gente diz, o Brasil é um país pacífico, um país... Não, o Brasil não é um país pacífico. Nós não podemos esquecer do que fizeram na história desse país, seja na República ou seja no Império. O que fizeram em Canudos, até destruir aquela população miserável de Canudos, o governo republicano não descansou. Ou nós vamos esquecer disso? Vamos esquecer durante o Império o que se fez no período regencial, com Malês, na Revolução Farroupilha? Vamos esquecer o que se fez na República, no Contestado, onde sempre o exército, sempre os presidentes governaram pró-elite, nunca para o povo, para as massas. Então o que nós estamos vendo hoje, com o senhor Jair Messias Bolsonaro, com o senhor Eduardo Leite, ou seja, com o Marquesan, nós estamos vendo nada mais, nada menos do que uma novela, um Vale a Pena Ver de Novo. Só que num contexto diferente, onde os governos são sempre para quem? Para os grandes empresários, os governos são sempre para o alto escalão do funcionalismo público, e aí entendam, os grandes políticos, certo? Seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja no Senado, sejam os ministros, seja no Executivo em âmbito federal, estadual e municipal. Mas raramente as políticas públicas são feitas para as camadas populares. E o desmonte do Estado do Rio Grande do Sul, esse salário atroz, absurdo que nós professores estamos recebendo há praticamente 5 anos, com salários atrasados, e agora um projeto de reforma em que nós temos que lotar a Praça da Matriz, lotar o Palácio Piratini, em prol do quê? Nós precisamos enxugar a máquina do Estado. Vamos enxugar a máquina do Estado, sim. Vamos começar pelos juízes, vamos cortar 2/3 do salário dos juízes no mínimo. Não vamos esquecer que o vale alimentação dos juízes equivale a mais do que um salário da maioria dos professores da rede pública estadual. Vamos cortar na carne o salário dos deputados estaduais, vamos cortar na carne o salário do vereador e seus ministros. É disso que nós precisamos falar, é disso que nós precisamos. Então, se nós quisermos pensar em escala global, vamos pensar na Revolução Francesa, onde Luís XVI, no chamado século das luzes,
século das luzes. Eu não posso comparar o Brasil com o século das luzes, o século do iluminismo de Robespierre, de Diderot, de D'Alembert, de Voltaire, de Montesquieu, comparar com esses que aí estão, esses aí, sabe? Esses aí que estão aí, Pátria Amada, Brasil, Brasil acima de todos, né? Não, como é que é mesmo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não dá para comparar o século do iluminismo com essa barbaridade que está acontecendo. Mas eu posso comparar os privilégios. Esses tempos uma colega me perguntou, que não é da área de história, Raniero, o que tem a ver o iluminismo com o que está acontecendo, a Revolução Francesa? O que tem que ver o que está acontecendo, sim, é este privilégio. Nós estamos com algo muito parecido com a Revolução Francesa, com as vésperas da Revolução Francesa, para sermos mais específicos, onde o clero e a nobreza tinham todos os privilégios, gozavam de isenção de impostos, viviam no luxo. Alguma semelhança com o luxo que vive os juízes, que vive o STF, que vivem os ministros, que vivem aquele mundo de fantasias, aquela ilha da fantasia que é Brasília, onde no manjar, no jantar dos juízes foi autorizado lagostas, vinhos importados, champanhes, enquanto que nas escolas aqui no Rio Grande do Sul querem dar para as crianças o quê? O resto dos restaurantes, o resto do que sobra. Aos professores querem dar um salário de mendicância. Aos brigadianos, à Polícia Civil, ao pessoal da saúde, querem mexer nos seus planos de carreira, querem deixar todos praticamente numa situação de penúria e miséria. E a grande imprensa fomentando isso. Mas felizmente a internet, com os seus males, nós temos a oportunidade de divulgar o conhecimento para que vocês tenham a capacidade crítica de pensar. Muito obrigado à sociedade civil que está nos apoiando, em especial a nós professores, aos pequenos comerciantes que colocam na frente dos seus estabelecimentos. Nós apoiamos a greve dos professores. Por que será que demonizaram os professores durante a campanha do presidente Bolsonaro? Chamaram de doutrinadores, agora tem a questão aí também que querem julgar, a chamada escola sem partido. Ora, onde já se viu escola sem partido? Escola sem partido significa escola com partido. O que querem é amordaçar os professores. Eu, particularmente, nem sequer socialista eu sou. Não que eu condene o socialismo, eu acho lindo, mas acho que nós seres humanos nem sequer estamos prontos para sermos socialistas. Nós não temos altruísmo suficiente dentro do coração para pensarmos em socialismo. Mas pelo menos que sejamos social-democracia decente aos moldes dos grandes países, das grandes sociais-democracia, como são os países nórdicos e alguns países da Europa. Chega de explorar o povo, chega de explorar o pobre. Olha a Revolução Francesa aí. Por que a Revolução Francesa eclodiu? Porque quando Luís XVI convocou o clero e a nobreza para dividir as despesas, eles não quiseram, se negaram, a chamada revolta aristocrática. Então, mais uma vez foram para cima do povo, mas dessa vez o povo não aceitou, o povo formou a Assembleia Constituinte e iniciou o processo revolucionário. E eu muitas vezes me pergunto, será que nós não estamos no fundo do poço para que nós possamos iniciar um processo revolucionário? Um processo revolucionário nas nossas mentes, nas nossas cabeças, para que o povo saia às ruas e se dê conta de que ele está sendo usado como gado. O povo está sendo usado como gado, negando a ele o conhecimento. Enquanto meia dúzia tem condições de estudar em colégios privilegiados, a esmagadora maioria da população vive em escolas sem a mínima condição de infraestrutura. Quantas vezes eu já falei isso aqui no canal? Está mais do que na hora de nós pensarmos que sim, é o momento do Brasil fazer a sua revolução, no mínimo a sua revolução mental. Porque não dá mais para nós sempre pagarmos as contas. Desde o início da história do Brasil, primeiro com os índios, depois com os negros, depois com os imigrantes, com os operários, e hoje todos os brasileiros estão pagando essa conta para o privilégio de meia dúzia de brasileiros. E é isso mesmo, gente, meia dúzia de brasileiros. Desculpe se o vídeo está pesado, desculpa se eu estou exaltado, mas é que não dá mais, gente, para a gente ver o que está acontecendo. É intragável, é nojento, é impossível se ver algumas pessoas com todos os privilégios, enquanto a massa de trabalhadores foi mexida na sua previdência, no seu direito de aposentadoria. A escola
pública praticamente quebrada, as universidades públicas quebradas, apenas para o privilégio de uns poucos. Eu espero que você compartilhe esse vídeo. Se gostou, curte aqui no canal, assina aqui o canal se não assina ainda, curte a nossa página oficial, a página oficial do Professor Ranir no Facebook e no Instagram. Tá bom? Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Valeu.